te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vivo pela fé e não
cantarei, porque tu és bom pra mim, pra mim. Louvado seja o nosso Deus, bendito, maravilhoso e santo, graças ao bom Senhor. Amados irmãos, todos que estão aqui podem ficar à vontade, sentem-se por um instante. Nós louvamos ao nosso Senhor porque Ele é bom e Ele tem feito grandes e maravilhosas coisas por nós. Eu quero aqui, em nome da Igreja Adventista da Promessa, dar boas-vindas a todos, aos que estão aqui e aos que nos acompanham de seus lares, juntos nessa celebração para bendizermos e glorificarmos o nome do nosso Deus Altíssimo. Amados, quero também agradecer a todos os irmãos que ontem estiveram envolvidos aqui na nossa programação no UMA, a todos que participaram da atividade, tanto os que estiveram aqui participando, quanto os que estiveram de casa, acompanhando, celebrando junto, aprendendo junto. Foram momentos especiais, momentos maravilhosos de crescimento. E se você não pôde acompanhar toda a programação, as palestras, os ensinos que foram ali ministrados, você pode ainda acompanhar lá no canal do YouTube da Convenção Paranaense. Procura lá UMA 2021 e acesse as palestras, o culto. Foram momentos muito especiais.
E se você participou, se você assistiu e quiser rever também, é uma bênção, é sempre bom a gente estar revendo o aprendizado. E falando em aprendizado, quero aqui compartilhar com os irmãos que no último sábado desse mês, nós teremos um treinamento para professores de escola bíblica. Então você que é professor, já se prepara aí, separa esse dia 28 de agosto, nós teremos esse momento especial também de aprendizado, de crescimento, para que a gente juntos, para que nós juntos possamos crescer e aplicar melhor o ensino para os nossos alunos. E se você não é professor, mas você tem interesse, você se interessa por isso, você também pode procurar a direção aí da escola bíblica, o pastor, passar seu nome e falar: pastor, eu quero aprender mais, eu quero atuar aí nessa área, e vem participar também com a gente desse treinamento. E lembrar os irmãos também do nosso desafio mensal promovido pelo Ministério de Mulheres. Então a gente está sempre aí compartilhando nas nossas redes sociais. Então participe, continue aí enviando as suas fotos, o seu testemunho, e para a glória de Deus nós vamos cumprindo. E ao final dos desafios nós vamos ter mais prêmios, né? Graças a Deus, é sempre bom um incentivo a mais. E o mês que vem nós teremos batismo e ceia. Então aí um momento para a gente já ir se preparando. Você que tem interesse de se batizar, de dar esse passo a mais na sua carreira, na sua fé, carreira cristã, aí procure a liderança da igreja, para que você também possa fazer parte e se preparar desse momento especial. Amados, então dando sequência à nossa celebração, eu convido a todos a se colocarem de pé. Nós vamos com alegria ler a palavra do Senhor, que está no Salmo de número 24. Vamos celebrar ao Rei da Glória, celebrar ao nosso Deus. Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre a terra. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E versículo 7: abram-se, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Graças a Deus. E é a esse Rei da Glória que nós vamos orar nesse momento. E eu te convido agora a fechar os seus olhos e juntos entregarmos a nossa celebração, a nossa vida ao Senhor. Que Ele receba o seu coração, a sua adoração nesta noite. Senhor bendito e santo, nós te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso e Tu és Rei. Tu és um Rei soberano, Tu és um rei grande. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos e com alegria e com liberdade celebrarmos a Ti. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que nesse momento se dispõe a entregar o coração e abrir o coração para Ti. Obrigada, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos proporciona. Obrigada, Senhor, pela presença, pela ação do Teu Espírito Santo no nosso meio. Que o Senhor seja celebrado com toda a alegria, com todo o fervor que há em nós. Que possamos Te cultuar, Te celebrar com tudo que temos, com tudo que somos. Receba, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Receba, Senhor, tudo aquilo que de melhor nós desejamos Te entregar. E que acima de todas as coisas o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o Rei da Glória. Seja celebrado nesta noite, Senhor, e todos os dias da nossa vida. Receba, Senhor, o nosso culto. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluias. Continuemos a celebrar e adorar ao nosso Deus, porque Ele é bom. Amém. Louvado seja Deus.
que bom cantarmos isso, né? E colocarmos isso em prática. Louvar ao Senhor em todo o tempo, pensar nas palavras do Senhor, nas mensagens, naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Isso é bom para nós, nos fortalece a nossa mente. Sabe quando você está preocupado com um problema e acha que aquilo não tem solução? Nossa, está tudo acabado, não tem mais solução. Aí você começa a lembrar da palavra do Senhor, começa a ler, começa a cantar, louvar ao Senhor. Aí é que nem aquela música da Cassiane, você passa pela prova louvando ao Senhor, e isso é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista disse isso no Salmo 146. Ele fala assim: louva a minha alma ao Senhor. Tipo, lembra das coisas que o Senhor tem feito, né? Pensa nessas coisas, louve. Aí em seguida ele fala: louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que assim seja, amém? Vamos continuar louvando, exaltando a esse Deus todo-poderoso. Aleluia, Jesus.
Senhor. Jesus é o Senhor que é mais forte que o pecado, é mais forte que a morte. E se Jesus é mais forte que o pecado e mais forte que a morte, então Ele é mais forte do que qualquer outra coisa. Porque na nossa existência, as coisas mais fortes que nós conhecemos é pecado e morte. E se Jesus é mais forte que o pecado e morte, então Ele realmente é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Ore comigo. Jesus, obrigado por esse encontro, obrigado por essa noite, obrigado por nos trazer aqui, obrigado por esse lugar, obrigado pelas pessoas que estão aqui. Obrigado, nós te amamos muito. O Senhor é tão bom para nós e nós somos felizes em te conhecer e caminhar contigo. Fale conosco outra vez pelas Escrituras, nos ajude a aprender com elas e que elas tornem a nossa vida mais parecida com a tua, Jesus, para a glória de Deus. Amém. Fique à vontade todos vocês, tomem os seus assentos. E mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz de Jesus. Eu estou dizendo mais uma vez, eu acho que eu não cumprimentei quando eu comecei a falar. Então a paz de Jesus para todos vocês. Muito bom estarmos juntos na presença do Senhor. Ontem nós passamos um dia muito legal, muito especial. O nosso encontro 2021 foi transmitido aqui da nossa igreja local. E pessoal aí da igreja que cooperou, que ajudou, todo mundo, Deus abençoe muito vocês. Quando foi realmente muito abençoado. Quem acompanhou só de casa, acho que teve essa impressão muito positiva. Fomos todos muito edificados. E essa experiência da gente andar com o povo de Deus é muito satisfatória, é muito boa. Hoje eu quero iniciar uma série de 3 mensagens, ainda nesse mês de agosto. Quero falar com vocês sobre comunhão, antecedendo uma série que nós vamos começar no mês de setembro. No mês de setembro eu estou propondo que a gente tenha uma série de pregações bíblicas com o tema uns aos outros. Vamos falar sobre os mandamentos da mutualidade em todas as celebrações do mês de setembro. E eu gostaria de propor 3 mensagens a gente iniciar essa série, antecedendo essa série, falando sobre comunhão. E hoje eu quero falar com vocês sobre a fonte da comunhão. Meus irmãos, não dá para viver sozinho no mundo. Ninguém vem sozinho para o mundo e ninguém, ainda que venha no mundo dependendo de outra pessoa, não pode permanecer no mundo sem a ajuda de alguém. Ninguém vive sozinho. Ainda que a gente se decepcione em nossos relacionamentos, ainda que as pessoas não sejam tudo que a gente espera delas, nós precisamos uns dos outros. E o fato é que um bom relacionamento interpessoal não depende apenas do outro, como muitas vezes a gente parece pensar. Normalmente, quando os nossos relacionamentos não dão certo, a gente atribui a culpa, a responsabilidade no outro. Ele que não foi compreensivo, ela que não soube me respeitar, é o temperamento dele, é a atitude dela. Normalmente, quando a gente tem crise de relacionamento, a gente põe a culpa no outro. E nós sabemos que na verdade não é assim. Tem a ver comigo também. Sucesso dos relacionamentos tem a ver comigo. A gente tende a pensar que o outro é difícil de lidar, mas raramente nós consideramos o quanto nós mesmos somos complicados. Nem sempre a gente tem muita clareza, quando a gente tem crises de relacionamento, nem sempre temos muita clareza de que naquela crise eu sou bastante responsável, quando não o principal responsável. Apesar disso, de considerar que numa crise de relacionamento tem uma parte fora de mim responsável e também a minha, bons relacionamentos não são formados por 2 vias. Para que nós tenhamos sucesso nos relacionamentos, não basta apenas, não depende só do outro, não depende só de mim, porque à luz da Bíblia, bons relacionamentos implicam em 3 e não só em 2. E essa terceira via, essa terceira figura é a pessoa de Deus. Porque à luz da Bíblia, a gente só se dá bem com as outras pessoas. Sobretudo, a gente precisa
da figura de Deus, mediando, organizando, regendo esse relacionamento. E eu quero compartilhar pelo menos duas importantes verdades para você nessa palavra. A primeira delas é que Deus é comunhão. O ensino bíblico a respeito da pessoa divina é que Deus, em essência, é comunidade. E isso diferencia Deus de todos os demais deuses conhecidos. Quando pensamos, por exemplo, no panteão grego, na mitologia, Zeus, Hades, Poseidon e tantos outros deuses da mitologia grega, quando você vai estudar, percebe que eles disputam entre si. Eles têm problemas de relacionamento. E é o mesmo, por exemplo, na mitologia egípcia, ou pelo menos no caso dos egípcios não é tanto uma mitologia, mas na crença dos antigos egípcios, eles também entendiam, havia conflito entre as divindades. Entre os babilônios, embora parece que não há tanto essa crise de relacionamento, é uma tônica entre as divindades babilônicas, mas ao contrário, eram seres exigentes e indiferentes. E quando nós olhamos para a Escritura e o Deus que nela se revela, nós vemos que Ele é um Deus comunitário, e Ele é um Deus em que não há disputa, não há rivalidade. Ele não é exigente nem indiferente. Não é assim que a Bíblia apresenta Deus. A Bíblia apresenta Deus numa comunhão eterna de 3 pessoas. Diga comigo quem são elas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1 nós temos a primeira revelação desse Deus triuno, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica para Deus é Elohim, e é uma forma plural para Deus. Está na forma plural a palavra Elohim, que sugere a personalidade tríplice do Deus que ali se revela. E quando a Bíblia diz, no princípio Elohim criou os céus e a terra, a Bíblia está dizendo, no princípio o Pai, o Filho e o Espírito criou os céus e a terra. Eles juntos criaram os céus e a terra. E esse Deus, ele se revelou progressivamente na Escritura. Ainda no livro de Gênesis capítulo 1 versículo 26, a Bíblia diz, quando Deus foi criar o ser humano, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus fosse uma figura isolada no espaço e no tempo, seria muito estranho ele usar a expressão façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a Bíblia diz que Deus disse a nossa imagem, a nossa semelhança, nós também temos um indicativo ali da presença da Trindade divina, a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Ainda no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. Estavam ali a Trindade eterna. No ministério de Jesus nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito. Por exemplo, no batismo de Jesus, está Jesus na água e ouve-se a voz do céu: esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito Santo vem na forma de pomba, desce sobre Jesus. Temos as 3 figuras ali da Trindade presentes no ministério do Senhor. Na fórmula batismal que Jesus ensinou, Jesus diz para a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica proclamada por Paulo no fim de algumas de suas cartas diz: a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. No Pentecostes, nós vemos Jesus enviando o Espírito da parte do Pai. Jesus diz: eu vou enviar para vocês uma promessa do Pai, e Ele envia o Espírito. Na grande comissão ali, nós temos a sentença, né? A ordem de Jesus, como mencionei: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então perceba, a revelação de um Deus que se revela em 3 pessoas é ampla na Bíblia. A gente vê desde o Gênesis e ela vai progredindo com mais clareza no Novo Testamento. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. Pastor, isso não são 3 deuses? Não. E que sentido não são 3 deuses? Porque essas 3 pessoas, elas são eternas, tanto o Pai, o Filho e o Espírito, de acordo com a Bíblia. Elas sabem de todas as coisas,
o que o Pai sabe, o Filho sabe e o Espírito também, elas são onipotentes, elas têm todo o poder, têm poder para criar, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles podem ser adorados, o Pai, o Filho e o Espírito. Agora, não obstante as suas características divinas e gloriosas, o que é extraordinário na Trindade é que não há competição entre eles. Quando você diz, por exemplo, glória a Jesus, o Espírito Santo não fica assim, não vai dar glória para mim. Quando você louva e canta, por exemplo, Espírito Santo, enche a minha vida, o Pai não diz, e eu? Você não vai falar comigo? Não há isso, não acontece isso. Ao contrário, na obra da redenção, por exemplo, o Pai envia o Filho consuma a obra da redenção, e depois o Filho diz, eu vou para o Pai, e Ele vai enviar o Espírito. Eles estão atuando de maneira conjunta e integrada, sem competição, sem rivalidade, sem disputa. Na criação, não houve discordância sobre a maneira como fariam os seres humanos, como fariam as árvores, como colocariam o curso dos rios, qual seria a extensão dos mares, qual seria a cor que eles pintariam os céus. Não houve discordância nesse sentido. Então a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a revelação de um único Deus, porque essas três pessoas são tão perfeitas e unidas e ligadas numa intimidade, num amor perfeito, em que não podemos dizer que são três pessoas que se diferem entre si nas vontades, no propósito e em suas capacidades. Ao ponto que quando nós falamos da vontade do Pai, a vontade do Pai é exatamente a mesma vontade do Filho e do Espírito. E aquilo que alegra o coração do Filho é exatamente aquilo que alegra o coração do Espírito e do Pai. Então, nesse sentido, Deus é comunhão. O plano redentor é operado na mão dessas três pessoas divinas. E ele é tão perfeito ao modo de que nós não falamos em três deuses, mas um só. Leonardo Boff escreveu assim a respeito da Trindade: antes que houvesse o universo, antes que se movesse o mínimo ato de matéria cósmica, antes que emergisse a primeira réstia de inteligência, antes que começasse a haver tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em si em erupção vulcânica de vida e amor. Existia a Trindade imanente. Nós, como criaturas, filhos e filhas, existíamos em Deus como projetos eternos, gerados pelo Pai no coração do Filho com o amor do Espírito. Antes que houvesse qualquer coisa, o Pai, o Filho e o Espírito já reinavam, já existiam por toda a eternidade, numa expressão, numa revelação profunda de amor eterno. Onde o amor é celebrado em sua plenitude, na comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito. Ricardo Barbosa de Souza escreveu dizendo assim que o Deus revelado na Bíblia não pode ser compreendido a não ser através da experiência comunitária de amor. O Deus que se revela na Bíblia não é um Deus que vive isolado na eternidade, que existe sozinho pela eternidade. É um Deus que existe na comunhão eterna de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Por toda a eternidade eles estão experimentando uma profunda comunhão de amor. Esse é o Deus bíblico, é o Deus comunitário, é o Deus que se revela em três pessoas. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que esse Deus sublime, perfeito e extraordinário, que existe por toda a eternidade na comunhão e compartilhando de amor em sua plenitude entre o Pai, o Filho e o Espírito, esse Deus nos convida à comunhão com Ele. Esse Deus nos chama para integrar essa comunhão. Os ortodoxos orientais dizem que a comunhão da Trindade é comparada a uma dança, como uma brincadeira de crianças, uma brincadeira de roda das crianças. E essa dança a que se referem os orientais sobre essa relação da Trindade é chamada de pericórese. A Trindade dança
desde sempre. E essa dança envolve todo o universo. E a humanidade é convidada a participar dessa pericórese, dessa dança eterna de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. Deus nos chamou à existência para nos tornarmos participantes dessa trinitária relação de amor eterno. Deus nos chamou para dentro dele. E Ele não precisava de nós. Ele nunca precisou de nós, na verdade. Ele nunca, na verdade, vai precisar de nós. Mas Deus escolheu nos criar para que nós pudéssemos desfrutar da vida com Ele, para que a gente pudesse experimentar uma parte, como se a gente pudesse provar uma partícula desse relacionamento perfeito de amor. Poderíamos comparar talvez em alguma medida com um relacionamento de amor entre um homem e uma mulher. E eles se amam em tal medida, em tal grau, que decidem fazer desse amor uma nova criatura, uma nova pessoa. Gerar um filho como expressão desse amor. Eu e você fomos gerados pela Trindade. E assim como todo bom pai, toda boa mãe não gera um filho para abandoná-lo, assim também a Trindade nos gerou para que pudéssemos desfrutar e partilhar desse sublime amor. A unidade da igreja e a espiritualidade cristã nascem da compreensão dessa natureza comunitária e relacional de Deus. Deus é comunhão, Deus é comunidade. E essa expressão comunitária de Deus é refletida na nossa vida como igreja. O nosso chamado e vocação é para participarmos dessa amizade eterna. Olhe, por exemplo, o que diz o Evangelho de João no capítulo 17, um trecho da oração de Jesus pelos discípulos, João 17, versículo 20. Eu não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho lhes transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia. Percebe como nessa passagem, nessa oração de Jesus, ele deixa claro que o que ele quer para os discípulos, o que ele quer para os seus seguidores, o que ele quer por extensão para mim e para você, é que nós sejamos um, como ele e o Pai são um. O que Jesus quer de nós é que ele quer estar em nós, assim como o Pai está nele, e nós sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito. É isso que Jesus está pedindo nessa oração. Jesus não quer apenas que a gente fosse um clubinho de pessoas legais, que gostam de jogar, praticar algum esporte de vez em quando e comer juntos. Jesus não queria que a sua comunidade, os seus discípulos, fosse apenas um grupo de pessoas que tivessem afinidades em comum. Jesus está dizendo: Pai, eu quero que a comunhão deles seja partilhada na nossa comunhão. Eu quero que a comunhão deles seja a expressão da nossa amizade, da nossa comunhão. Deus está nos chamando para um novo tipo de existência, para um novo tipo de realidade. Nós não somos um clube, não somos um grupo de pessoas que têm interesses em comum. Somos pessoas que fomos amadas por Deus, e como expressão desse amor decidimos viver mergulhados nessa comunhão eterna que se chama Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem numa relação eterna de amor, de amizade, de respeito, de companheirismo e de graça, esse é o modelo para a nossa vida. Esse é o jeito que Jesus quer que a gente viva. Na oração aqui do capítulo 17, é como se Jesus estivesse dizendo: Pai, eu quero que eles vivam assim como a gente vive. Eu quero que eles se tratem assim como a gente se trata. Eu quero que eles se amem assim como a gente se ama.
Eu quero que eles se respeitem assim como a gente se respeita. Eu quero que o relacionamento deles seja assim como o nosso. É isso que Jesus está pedindo. A Trindade é um modelo para a nossa comunhão. É um modelo para a gente tratar uns aos outros. É um modelo para a gente ser corpo, para a gente ser família, para a gente se tratar como irmãos. Então a Trindade estabelece o paradigma que nos define enquanto pessoas. Se nós somos feitos à imagem e semelhança dessa comunhão eterna chamada Pai, Filho e Espírito, então eles são o paradigma, o padrão que nos define enquanto pessoas. Nós somos quem somos, disse o Ricardo Barbosa. Nós somos quem somos na relação de amor que nutrimos com as outras pessoas. Então não é o meu dinheiro, não é a minha aparência, não é o meu conhecimento, não é a minha posição, não é a minha idade que me define, mas como me relaciono com as pessoas, como eu me dou com as pessoas. E dessa forma, a igreja então ela torna-se um espaço essencial para o desenvolvimento do ser humano. É na comunhão dos santos, dos salvos por Jesus, que nós somos chamados a nos desenvolvermos enquanto pessoas. Isso significa que não faz sentido algum a indiferença entre nós, o maltrato. Não faz sentido nenhum entre nós a competição, o ciúme, rivalidade, disputa. Porque nós somos chamados para espelhar a comunhão do divino, a comunhão do santo Deus. Nossa vocação maior então não é para resultados de autossuperação. Isso é coisa de coach. E eu não estou dizendo que o trabalho dos coaches não tem o seu valor. É óbvio que tem. Mas esse discurso de autossuperação como objetivo, como propósito de vida, pelo menos ao que parece às vezes, não reflete o espírito da Escritura. Porque a nossa vocação não é para resultados de autossuperação, mas para serviço de amor, para partilha. Sob essa ótica da relação comunitária da Trindade, o foco da vida deixa de ser um padrão capitalista do quanto eu posso acumular, o quanto eu posso conquistar. Sob essa ótica, se a Trindade é modelo para a minha vida, então o padrão de minha vida não são os poderosos desse tempo, não são os caras que enriquecem, não são os caras que fazem foguete para ir para a lua. O padrão para a minha vida é o Pai, o Filho e o Espírito, porque o padrão não é o quanto eu posso acumular, colocar na poupança, é o quanto eu posso compartilhar. Não é o quanto eu posso ser bom, ser melhor, ser inteligente, ser super descolado. O quanto eu posso me doar como pessoa, como expressão da graça de Deus. Não se trata do quanto eu posso ser melhor do que os outros, mas do quanto eu posso ser melhor para os outros. Esse é o padrão. Veja o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João é a carta, é aquele João que está lá no fim da Bíblia. 1 João 4, 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Percebe que o padrão do amor aqui não é o quanto eu sou capaz de dizer que eu amo a Jesus. A prova real do amor de Deus não é o quanto eu posso fazer declarações bonitas para Jesus. O que a Bíblia está dizendo para nós é que a prova real do amor de Deus em mim é o quanto eu posso amar vocês. Porque Deus é maravilhoso, mas eu sei que vocês, assim como eu, nem sempre. E talvez muitas vezes a gente é difícil de amar. E a Bíblia está dizendo, se você diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, que você está vendo,
Como é que você está dizendo que ama a Deus? A melhor forma então de amar a Deus, de acordo com a Bíblia, é amando o próximo, é amando outras pessoas. Amados, a presença da cristandade no mundo é um convite a essa comunhão eterna da Trindade. A nossa missão então é convidar pessoas a essa relação de amor refletida, revelada no Criador dos céus e da terra, no Salvador do mundo, no santificador de nossas almas. Nós não somos chamados para um novo tipo de desempenho, mas para um novo relacionamento. Vida cristã não é puramente fazer coisas, mas é sobretudo ser uma nova pessoa. A Bíblia não diz: se alguém está em Cristo fará muitas coisas. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo é uma nova pessoa. Essa é a tônica do Evangelho. Então a igreja é a comunidade que reflete concretamente na história a presença de Deus. Deus está nos convidando a essa dança, a essa pericórese, essa comunhão eterna de amor. Deus está nos convidando a esse relacionamento de amizade, sem rixas, sem disputas, sem indiferença, superando multidão de pecados pelo amor. Deus está nos chamando a nos reconciliarmos uns com os outros, acertarmos as contas, os casais acertarem as contas, os filhos reverem a maneira como estão se relacionando com seus pais. Deus está nos chamando a gente rever o que a gente tem dito a respeito dos nossos colegas de trabalho, do nosso patrão, o que a gente fala a respeito deles. Deus está nos chamando a uma revisão de vida sobre um novo padrão, não dos conceitos daqueles caras que estão preocupados em desenvolver o potencial humano à luz de um padrão humano. Deus chama a gente de rever a vida à luz do padrão divino. E esse Deus que se ama por toda a eternidade, que encontra amor na perfeição, o Pai, o Filho, o Espírito, decidiu transbordar amor onde não havia. Eles decidiram amar e ir ao encontro de quem não merecia. Eles decidiram romper essa conexão perfeita para estender a nós a mão e trazer para essa unidade. Foi por isso que Jesus deixou a glória. E a gente não sabe muito bem explicar esse mistério, mas o fato é que Jesus saiu de lá. Jesus saiu do máximo do bem bom que a gente podia pensar. Saiu de lá para andar com gente fedida, para tolerar gente mal-humorada, para ficar escutando mentira de gente encrenqueira. Jesus deixou aquela comunhão eterna para ser maltratado, para levar cusparada, para ser rasgado e moído. E Deus nos convida a esse tipo de experiência. Mas quando Jesus ele deixa aquele ambiente eterno para vir a esse ambiente passageiro, ele vem vazio de poderes, de autoridade, porque ele poderia viver sem comer, mas ele precisou comer. Ele poderia viver sem dores, mas ele submeteu-se a sofrer dores. Ele poderia deslocar-se de uma parte para o outro sem precisar de nada de transporte, mas ele decidiu andar a pé. A Bíblia fala do esvaziamento de Jesus na carta de Paulo aos Filipenses, mas a única coisa da qual Jesus não se esvaziou foi seu amor. Todo o amor da Trindade veio nele, aleluia. Toda graça, toda sabedoria, toda bondade, todo o bem-querer veio com Jesus. Veio a essa terra, o amor deixou a eternidade, entrou na história, no Cordeiro de Deus, veio a esse mundo
E esse mundo só tem resistido até aqui por causa desse amor que invadiu a história e nunca mais nos deixou. Ele voltou para a glória, mas o amor dele é partilhado nos seus discípulos. O amor dele é partilhado, experimentado do seu povo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus falou que todos vão saber que vocês são dos meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Deus nos chama a uma relação de nobreza, de respeito e perdão. Nós nos quebramos no jardim, mas Deus nos convida a entrar no paraíso. E o paraíso é mais do que um lugar físico. Paraíso é uma experiência. Foi essa experiência que Jesus cultivou quando ele estava entre as feras no deserto, quando ele estava sendo tentado, sofrendo tentações diabólicas. Foi essa experiência do paraíso que ele buscou quando a morte o assombrava, e ele buscou lá no jardim do Getsemane. Então, finalizando, eu quero ler 1 João 5,7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Deus não deseja ser um apenas no Pai, no Filho e no Espírito. Deus quer ser um com toda a sua criação. Isso inclui a mim e a você. Deus te chama para dentro dele. Deus nos chama a imitar a comunhão dele. Deus nos chama a resistir o fracasso do ódio, o fracasso nos nossos relacionamentos, e a persistirmos na partilha de amor. A fonte da comunhão, então, está no Deus que é todo comunhão, no Deus que é todo um. Ore comigo, feche os seus olhos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por nos amar. E muito obrigado por não deixar que o teu amor ficasse estanque na eternidade, mas ele entrou na história. Ele se revelou quando o Senhor nos criou, e agora o Senhor nos chamou para ter essa experiência de amor. Nos ensina a viver isso, Jesus. O Senhor que deixou a glória e trouxe esse amor para a terra, nos ensina a viver isso. Nos ensina a viver como vocês vivem. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor Jesus, nos ensina, Espírito Santo. Não deixa a gente se matar em competição, em rivalidade, em ressentimento. Não deixa a gente se perder em picuinhas. Não deixa a gente viver conservando ódio e mágoa. Não deixa a gente viver cheio de rancor. Liberta-nos por causa do amor que foi revelado na eternidade. Nos ensine a viver do teu jeito. Nos ajude a atrair mais e mais pessoas a essa comunhão eterna. Nós queremos viver como vocês vivem. Nós queremos ser comunidade como vocês são. Nós queremos compartilhar amor como vocês compartilham. Nos ajude nisso. Nos ajude a fazer isso aqui como comunidade, como família cristã, mas nos ajude também quando a gente volta para casa. Nos ajude também lá no trabalho, nos ajude também por onde quer que a gente andar. Nos ajude a fazer isso para a glória do Senhor mesmo, para a glória de Deus em Cristo, no poder do Espírito. Amém. Amém. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Deus. A Ele toda honra, toda glória. Ao Deus, o Deus que é a fonte da comunhão, o Deus que nos uniu a Ele e também nos permitiu estarmos aqui hoje para juntos engrandecer e exaltar a Ele. E agora é o momento de nós buscarmos ao Senhor, intercedermos a Ele pelas nossas vidas e também pelas vidas das pessoas que estão precisando, estão carentes do agir de Deus. E algumas pessoas compartilharam conosco. A irmã Gedalva, ela pede que nós oremos pelo seu esposo Enio. Simone pede oração pelo seu filho Gabriel. Luana Reis pede oração pelo Renato. Gedalva pede oração para Valduir. Neuza pede oração pela sua cunhada Nice. Franciele Capelari pede oração pelo pastor Sami. Ana Bezerra pede oração pela diaconisa Érica. Pedidos em favor de vidas que estão carentes, estão precisando do agir de Deus, estão precisando da bênção de Deus, seja na cura por uma enfermidade, seja na vida, no seu dia a dia, pessoas que estão carentes. E nós também damos oportunidade, se você quer apresentar alguma situação diante de Deus de uma forma especial, que você levante a sua mão e nós estaremos juntos orando e pedindo o agir de Deus. Vamos falar com Ele? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, nós te exaltamos, nós rendemos a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória a Ti, Deus. Tu, Senhor, que é quem nos une, Tu, Deus, é quem nos fortalece, é quem nos encoraja. Senhor Deus, Tu és a razão, Senhor, de nós estarmos aqui para esse momento de adoração, de louvor. Pai, Tu tens cuidado, tens zelado de cada um de nós. E Tu tens zelado, Senhor, destas vidas, Senhor, que acabamos de citar o nome também. Mas Deus, agora nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós clamamos diante do Deus triuno, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, do Deus Pai que age, do Deus Filho que salva, do Deus Espírito que consola, que fortalece, que dá ânimo. É diante de Ti, Deus, do Deus perfeito, que nós apresentamos essas vidas, Senhor, na Tua presença. Que Tu possa estar, Senhor, curando, Senhor, que Tu possa estar libertando, que Tu possa estar, Senhor Jesus Cristo, intervindo, Senhor, na enfermidade, abanindo, Senhor, no nome de Jesus. Tu, Senhor Jesus Cristo, que veio trazer libertação. Tu, Senhor Jesus, que veio trazer, Senhor Jesus Cristo, a nós o Teu nome poderoso, que Tu diz, Senhor, que tudo aquilo que pedíssemos no Teu nome, Senhor, Tu estarias pronto, Senhor, para ouvir. E é no Teu nome, Jesus, é no nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode mudar as situações, que apresentamos essas vidas diante de Ti. Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão, Senhor Jesus Cristo, aqui, Senhor, com as suas mãos levantadas, seja qual for a necessidade, a situação, que Tu possa estar abençoando, Senhor, que Tu possa continuar, Senhor, cuidando, Senhor Jesus Cristo, das vidas, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito, o Teu agir permaneça, Senhor, nos nossos corações, que nós cada vez mais, Senhor Jesus Cristo, tenhamos amor, Senhor, ânimo para continuar a Te servir, a Te adorar e exaltar a Ti. Faça, Senhor, em nós, Senhor, a Tua vontade, Senhor, e que Tu possa completar, Senhor, a Tua obra, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós chegamos ao momento de nós agradecermos a Deus. Tivemos uma situação que uma irmã, Carmen de Oliveira, ela disse para nós que ela está grata ao Senhor, porque alguns dias atrás ela pediu aqui para que nós estivéssemos orando por uma pessoa chamada Márcio, que estava numa situação de doença, de enfermidade muito terrível, câncer. E ela agradece a Deus porque ele passou por todo o tratamento. Deus esteve com ele, cuidou, sarou e deu alta. Os médicos deram alta para ele essa semana. Então ela agradece muito a Deus. E nós também agradecemos a todos vocês que estiveram aqui adorando ao Senhor. Agradecemos aos irmãos de Londrina, do bairro Sauquende, Zona Norte, Jardim Itália, Parque Ouro Branco, as cidades que estiveram acompanhando conosco através das mídias sociais: Araruna, Agudos, São Paulo, Pedranópolis, Ângulo, Assis Chateaubriand, Ortigueira, Guarulhos, Chapadão do Sul, Moçambique, Taipas,
Curitiba. Que Deus possa abençoar todos vocês. Nós estaremos agradecendo ao Deus, exaltando a Ele por este momento de adoração e estaremos encerrando essa celebração. Deus querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Deus, pelo teu agir, Senhor, pela tua grande misericórdia derramada, Senhor, na vida do Márcio. Obrigado, Deus, pelo teu agir na vida dele. Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Senhor, por este momento especial que tu permitiu nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Deus. E agora nós estaremos retornando para os nossos lares. Nós encerramos esse momento de adoração a ti, dizendo que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Tenha uma boa semana. Que a paz de Deus permaneça com todos nós. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Descansar no teu amor. Eu pensei que estava sozinho.
medo tentar me